Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre a educação. Aqui diz que a Universidade de São Paulo mantém a primeira posição no ranking universitário Folha e vê Unicamp cada vez mais perto. A distância entre os dois melhores centros de ensino superior é a menor desde o início do levantamento. Aqui diz também que o ranking da Folha registra a estreia de universidades do Tocantins e também do Distrito Federal. E o crescimento de EAD impulsiona estudos para a criação de novo ranking universitário. Falando agora sobre o meio ambiente, aqui diz que a COP quer PIX do clima e medidas que gerem efeito cascata contra o colapso da Terra. Lembrando que o evento começa hoje, nesta segunda-feira. E Donald Trump posta uma crítica à estrada no Pará e Barbalho convida para a cúpula. Já no carrossel de imagens, temos aqui esta fotografia da flotilha Yacumama. Indígenas partem da Cordilheira dos Andes, lá no Equador, e viajam 3.000 quilômetros pelo rio Amazonas até chegarem a Belém para a COP30. Já nessa próxima imagem é da editoria de esportes, Palmeiras versus Mirassol. Time de Abel Ferreira é derrotado pelo Mirassol por 2-1 na noite de domingo e vê o Flamengo encostar na liderança do Brasileiro. Já nesta terceira imagem, é um caso de um assalto que foi totalmente frustrado. Isso porque um homem morreu carbonizado após tentar assaltar uma Porsche e ser atingido por Mercedes em São Paulo. Carro e motocicleta bateram em parede e, consequentemente, pegaram fogo. Agora, um outro assunto, também destaque na Folha de hoje, é sobre o Congresso Nacional. Escolha de Derrite para projeto reforça a desconfiança do governo com Mota após a aproximação. E Tarcísio de Freitas afirma que secretário fará um trabalho técnico como um relator de lei. Já sobre o judiciário, aqui diz que o ministro Alexandre de Moraes amplia o protagonismo com ação sobre o clima no Rio de Janeiro. E a entrevista desta segunda-feira é com o novo presidente do TST, o Luiz Felipe Vieira de Mello. Ele diz que a remuneração fora dos limites impacta a credibilidade dos juízes. Ele também diz que se beneficiar é conflitante com a magistratura. E um outro assunto, Caio Prado Júnior refletiu sobre democracia e fascismo em texto sobre a Segunda Guerra Mundial. Um outro assunto, também destaque, agora da editora internacional, aqui afirma que a Argentina vira um destino de russos que querem escapar de medidas anti-LGBTQIA+, do regime Putin. E desde a invasão da Ucrânia, os exilados tentam fugir do recrutamento militar e da repressão do país. Já sobre os Estados Unidos, um grupo de senadores democratas chega a acordo para acabar com a paralisação do governo dos Estados Unidos. Esse movimento seria o primeiro passo para pôr fim no shutdown mais longo da história do país. Agora, sobre o Paraná, temos aqui a informação que os desabrigados encaram incerteza após ciclone e o governo promete ajuda de até R$50 mil. E os vizinhos de cidade destruída formam uma rede para ajudar os desalojados. E falando sobre o governo, aqui diz que Lula restringe a atuação da Anatel na internet e gera um embate sobre a fiscalização de Big Techs. O presidente veta órgão na operacionalização do ECA Digital e indica a ANPD para essa empreitada.
Já na sessão Pare para Ler desta segunda-feira sobre a saúde física, o tipo de alongamento que você faz antes de correr pode não ser o melhor para o seu caso. Muita gente se mantém em uma posição para esticar os músculos, porém essa prática não ajuda os iniciantes. E tire também as suas dúvidas sobre este exercício na matéria disponível aqui na Folha de São Paulo sobre este assunto. Já outra chamada de capa é do Caderno Todas, a que fala sobre a saúde feminina. Aqui diz que o telemonitoramento de gestantes reduz a mortalidade materna e neonatal no Amazonas. Já na editoria de economia, primeiro assunto aqui diz que a Caixa pagará 150 milhões de reais em 5 anos para alugar ex-sede do Banco do Brasil em Brasília. A instituição afirma que a ocupação de espaços administrativos ocorre conforme a necessidade. Já um outro destaque: aposentadorias do INSS acima do mínimo recebem um reajuste previsto em 4,66% para 2026. O índice de correção que entrará em efeito será divulgado pelo IBGE no início de janeiro. E sobre o imposto de renda, os economistas defendem tributar lucros e dividendos e reduzir imposto para empresas. E aqui temos uma próxima matéria que o entregador de aplicativo na China revela em livro como é o trabalho contando cada minuto. Com 84 milhões trabalhando em plataformas, o país movimenta 11,6 trilhões de reais no e-commerce. Já na política, o primeiro destaque é sobre a ditadura militar. Aqui diz que um evento na Universidade de São Paulo, a USP, lembra a sentença de 1978 que condenou o Estado por morte de Vladimir Herzog. A decisão da Justiça ocorreu durante a ditadura em processo movido por viúva do jornalista assassinado. Já Mônica Bergamo escreve o seguinte texto: Conselho de Direitos Humanos critica hegemonia masculina e branca no Supremo Tribunal Federal em carta a Lula. E Frente tenta reativar único partido negro extinto no Brasil na era Vargas. Nos assuntos internacionais de hoje, o primeiro destaque é para a Bolívia. Aqui diz que o presidente empossa gabinete sem participação de setores indígenas e populares. O Rodrigo Paz, ele que é de centro-direita, afirma que é um momento de dar espaço à meritocracia. Agora, um outro assunto é para a China. Cidades chinesas permitem que infrações de trânsito sejam denunciadas por meio de aplicativos. Autoridades exigem foto ou vídeo, além também de informações como placa do veículo envolvido. No cotidiano, temos aqui um assunto que a remoção de árvores por construtora causa um atrito entre Nunes e moradores da Lapa, isso em São Paulo. A Tegra recebe autorização da Prefeitura para desmatar a área onde pretende erguer prédios. E sobre trânsito, temos aqui uma fatalidade, que 4 morrem em um acidente no Rodoanel, em São Bernardo do Campo. E uma pessoa sobrevive. E uma das vítimas, no caso, foi atropelada por outro veículo após o carro bater e cair do viaduto. E um caso também que aconteceu na Bahia, o vereador Kleiber Júnior, do Avante, e o assessor são encontrados mortos no interior. De acordo com a Polícia Civil, os corpos tinham ferimentos por disparos de arma de fogo. Sobre esportes, temos aqui um destaque para o basquete, que morre o Lenny Wilkens, de 88 anos. Ele que foi atleta e técnico no Hall da Fama da NBA. E um outro assunto, aposentadorias do INSS acima do mínimo tem reajuste previsto de 4,66% para 2026. Agora, na editoria de Cultura e Entretenimento da Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro destaque é sobre filmes. Wagner Moura diz que pegou dicas com Fernanda Torres para o Oscar.
O artista, que pode ser indicado por o agente secreto, afirma estar animado para tentar a vaga. E governador da Califórnia visita Sesc Pompeia, em São Paulo, antes de ir à COP, que acontecerá em Belém. Agora, temos aqui na seção multitela uma série sobre inovação na Estônia. Saiba o que vier na TV e no streaming nesta segunda-feira. Já no jornal O Estado de São Paulo, temos aqui esta imagem em destaque, que é da editoria de esportes. O Lando Norris, da McLaren, vence em Interlagos e acelera para o título. O piloto britânico venceu a corrida sprint no sábado, fez a pole position e ontem venceu o GP de São Paulo. Aqui diz que ele chegou ao Brasil um ponto à frente de seu companheiro, o Oscar, e sai com 24. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto bateu na primeira volta. A manchete de hoje é sobre o meio ambiente. COP30 começa com o desafio de superar descrença sobre o avanço. A expectativa é de que a cúpula de Belém ao menos aponte caminhos. 3 décadas depois da primeira edição, a Conferência do Clima da ONU passa por testes de credibilidade em um momento de ceticismo nas negociações entre os países. E na COP30, que começa hoje em Belém, o Acordo de Paris completa 10 anos. Ele definiu as metas de emissão de cada nação para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, que são as chamadas contribuições nacionalmente determinadas. E neste ano, os signatários do acordo devem revisar suas metas e apresentar novos objetivos. E aqui nos informa também que até ontem, pouco mais de 100 países de um total de 196 submeteram as suas novas metas. E os Estados Unidos não participam dessa conferência. Especialistas esperam que a cúpula de Belém aponte pelo menos caminhos para a transição energética, financiamento de projetos, iniciativas e metas climáticas. Inclusive, sobre este assunto, o jornal Estado de São Paulo traz aqui uma entrevista com o presidente da COP30, que é o André Corrêa do Lago, e ele afirmou o seguinte: vamos falar dos elefantes na sala, se é COP da verdade. O embaixador diz que abordará todos os temas difíceis durante as negociações. Já uma outra entrevista, também em destaque, nesta segunda-feira, no Estadão, é com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Não podemos ver o mundo como os Estados Unidos, China e o resto. O ex-primeiro-ministro de Portugal diz que espera assinar o acordo comercial Mercosul e União Europeia ainda este ano, antes mesmo do Natal. E falando sobre a cúpula CELAC, a América Latina voltou a sofrer a ameaça militar, afirma Lula. O presidente fez menção indireta às ações dos Estados Unidos contra a Venezuela, sob a alegação de combate ao narcotráfico. Na editoria de Economia e Negócios, folga gerada pela isenção de imposto de renda deve ir para consumo e quitação de dívidas. Dos 31,2 bilhões de reais previstos para 2026, 10,47 bilhões devem ir para acerto de contas, aponta o estudo da CNC. Inclusive, 30% das famílias brasileiras atrasaram pagamentos em outubro, de acordo com uma pesquisa sobre este assunto. Agora, uma outra chamada de capa é sobre a plataforma digital. Acórdão do Marco Civil da Internet engaveta a regulação das Big Techs. Aqui nos informa que, para o governo, regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal preenchem lacunas que o projeto dos serviços digitais visava fechar. E ainda falando sobre economia, lucro dos 3 maiores bancos privados sobe 13% e soma 22 bilhões de reais. Mesmo com a Selic a 15% ao ano, Itaú
Bradesco e Santander não veem crise de crédito e avançam no trimestre. E sobre o Enem, temos aqui a informação que a Paula Oliveira e Margot Robbie são citadas em prova. Também na editoria de esportes temos um destaque para o Campeonato Brasileiro. Aqui diz que Flamengo vence, Palmeiras perde, disputa fica aberta. Já sobre a guerra de Putin, Ucrânia convoca drones do ataque à rendição. E por último, temos um assunto do Caderno de Cultura sobre a literatura. John Irving, que é o rei da prosa, fala do 16º romance. A profusão de temas volta a impressionar em Queen Esther, mais um abrangente trabalho de ficção histórica. Sobre o jornal Globo desta segunda-feira, temos aqui a manchete, que é sobre a cúpula na Colômbia. Sem citar Trump, Lula critica ações militares na América Latina. O presidente faz menção indireta a ameaças dos Estados Unidos à Venezuela. Ele afirma o seguinte: somos uma região de paz e queremos permanecer na paz. Em seu discurso na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos, que é a CELAC, com a União Europeia, na Colômbia, o presidente Lula fez ontem críticas à mobilização militar dos Estados Unidos, que vem promovendo ataques a barcos no Caribe e também ameaça uma intervenção direta na Venezuela. Sem citar explicitamente o país norte-americano ou o presidente Donald Trump, Lula deu um recado indireto, porém claro, ao declarar que a ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e completou afirmando o seguinte: somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. E essa fala ocorre em meio às negociações entre Brasil e Estados Unidos e também sobre o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump. E com a ausência de última hora da presidente da Comissão Europeia, a Úrsula, a culpa ficou esvaziada e os países ainda debatem os termos de uma declaração final conjunta que podem fazer a referência às ações militares americanas, ainda que sem citação nominal. E ainda falando sobre, sobre questões ambientais, temos aqui esta matéria que afirma que 3 décadas após Rio 92, Belém tem na COP30 um desafio de renovar a cooperação global. Inclusive, temos uma entrevista com a ministra Marina Silva. Ela afirma que não é possível abandonar combustíveis fósseis por decreto. Haveria um colapso. A ministra do Meio Ambiente admite que o país vive contradições e desafios na transição energética, mas evita críticas diretas a Lula pelo aval à exploração da foz do Amazonas. Em entrevista em Belém, ela vê o Senado na contramão dos esforços que precisam ser feitos ao aprovar benefícios a termoelétricas a carvão. E falando sobre educação, 3,5 milhões fazem o primeiro dia de provas do Enem. A multidão participa na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, do primeiro domingo, que é o principal vestibular do país, que registrou 27% de abstenção, que é um índice similar ao do ano passado. E o envelhecimento da população foi tema da redação do Enem. Já um assunto internacional aqui diz que o Senado dos Estados Unidos aprova acordo para encerrar o shutdown e o pacote, que teve o apoio de democratas e precisa passar pela Câmara, deve dar fim à paralisação do governo, que já dura 40 dias. E sobre a política nacional, a Superfederação União PP tem debandada e entraves estaduais. Criada para ser o maior partido do país, a aliança enfrenta atritos internos regionais para chegar de pé à eleição. Agora, no Correio Brasiliense desta segunda-feira, dia 10 de novembro, a manchete diz que o Enem, com 27% de abstenção, aborda o envelhecimento.
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, registrou 27% de abstenção entre os 4,8 milhões de estudantes inscritos, segundo o Ministério da Educação. Aplicadas em 1.805 municípios, as provas de linguagens, códigos, tecnologias e ciências humanas abordaram questões como a representatividade negra e também impressão estética sobre as mulheres. E na redação, os candidatos discorreram sobre perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Os professores ouvidos aqui pelo jornal avaliaram que o assunto seguiu uma tendência de foco social. No próximo domingo, os estudantes responderão a itens de matemática e de ciências da natureza, com as disciplinas de química, física e biologia. O gabarito oficial do primeiro dia será divulgado na quinta-feira e o resultado final apenas em janeiro de 2026. Lembrando que os alunos de cidades atingidas por tornado farão as provas apenas no mês de dezembro. No caderno de cidades, temos aqui a matéria "Quando o Distrito Federal vira um grande quintal". Os brasilienses mantêm a tradição de colher mangas nas ruas da capital. Aqui temos a história de Ivana Soares e Márcia Cristina, que estão aqui em destaque na capa de hoje, aguardando ansiosas o início do período da safra. Já sobre esportes, temos aqui um destaque de uma briga quente no Brasileirão. O Bruno Henrique faz um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Santos, enquanto o Palmeiras sofre derrota para o Mirassol. E o rubro-negro e alviverde têm a mesma pontuação no topo da tabela. Já um outro assunto, aqui diz que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal recebe 640 emendas para análise. Esse plano é composto por 345 artigos. As emendas protocoladas pelos distritais estão sendo analisadas pelas comissões de assuntos fundiários e de Constituição e Justiça, e muitas deverão ser rejeitadas, e a votação será no dia 18 de novembro. Outro destaque para o clima: o número de raios assusta os moradores. Com a chegada das chuvas no Distrito Federal, aumenta a preocupação com as descargas elétricas, além também dos transtornos causados pelo acúmulo de água na região. E nos primeiros 2 meses deste ano, foram registrados mais de 18 mil raios. Um outro destaque, falando sobre economia: sonho do acordo entre Mercosul e União Europeia está por um fio. Acerto comercial que começou a ser discutido há 26 anos e deveria ser assinado em dezembro deste ano, no Rio de Janeiro, sofreu um duro golpe. Isso porque ontem a ministra da Agricultura da França declarou que não assinarão o termo, ou melhor, o acordo entre os dois blocos econômicos. E aqui temos também uma matéria que fala sobre a solidariedade e o adeus no Paraná. Uma despedida silenciosa marcou o domingo na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Centenas de pessoas se reuniram num salão paroquial para o velório coletivo de 4 das 6 vítimas do tornado de categoria F3, que também deixou 784 feridos e atingiu cerca de 10 mil pessoas. E várias doações estão sendo encaminhadas à quadra poliesportiva na Praça José Nogueira do Amaral, em Laranjeiras do Sul, como a gente observa aqui nesta fotografia. E aqui também temos uma entrevista com os artistas Flávio Carvalho e Lula do Fraia. Elas falam de um tema sobre resíduo transformado em arte. Os artistas contam como um projeto Pirilampos do Planeta nasceu da reciclagem e conquistou o mundo. Já uma outra entrevista foi com uma das 20 cientistas mais influentes aqui do país, que é a Anne Alencar. Ela afirmou na entrevista que a justiça climática exige assumir responsabilidade histórica. E a cientista levará à COP30 o debate sobre o fogo. Já no jornal cearense O Povo,
desta segunda-feira. Temos aqui 2 destaques na editoria de esportes. O primeiro diz que Fortaleza empata com Grêmio em jogo de falhas e estaciona na vice-lanterna. Já Ceará bate Corinthians fora de casa e encaminha permanência na Série A. A manchete de hoje: o que os vereadores de Fortaleza querem mudar no plano diretor. Mais de 40 propostas foram apresentadas pelos parlamentares e os pedidos de mudanças passam por aumentar a proteção ambiental até ampliar o potencial construtivo de determinadas áreas. Já sobre o Enem 2025, primeiro dia tem 73% de presença e o tema da redação trata sobre o envelhecimento. E prova aconteceu de forma tranquila, de acordo com o Ministério da Educação. Falando sobre a economia, Ceará é o segundo estado do país que mais sofreu com cortes na geração de energia eólica. Já um destaque do caderno Vida e Arte: a longa O Ônibus Perdido resgata incêndio na Califórnia em thriller visceral. E uma reportagem também destaque no jornal O Povo: equiparar facções criminosas no Brasil a terroristas vira uma disputa política. Agora, no jornal Valor Econômico, temos aqui no alto da capa estes 3 principais destaques. O primeiro fala sobre a tecnologia. Aqui diz que a União Europeia teme ficar para trás na corrida da inteligência artificial. A Ana Figueiredo afirma que estamos perdendo um momento decisivo. E sobre o ciclone extratropical, mais de 1.000 pessoas seguiam desabrigadas em Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná, que foi devastado por esse tornado que atingiu a região. Sobre o Enem 2025, diante de projeções de inversão da pirâmide etária em 2030, o tema da redação foi sobre o envelhecimento da sociedade brasileira. Agora a manchete de hoje é sobre o meio ambiente. COP da Amazônia começa em Belém sob o impacto de tensão geopolítica. Comércio global, cooperação internacional e redução das emissões de gases estufa estão no radar. Um cenário geopolítico desfavorável pode travar a COP30 logo em seu início. A primeira Conferência Climática da ONU na Amazônia começa hoje em Belém, em meio à oposição entre países ricos e nações em desenvolvimento. Aqui nos explica também que as divergências giram em torno do comércio global, da falta de recursos públicos na cooperação internacional e da baixa ambição da maioria dos países para reduzir as emissões de gases estufa. E os 3 temas não estavam na agenda original da COP30, acertada por quase 200 nações, mas se misturam à questão ambiental e também estão na ordem do dia. Aqui diz que China e Índia lideram um bloco que quer discutir medidas unilaterais. Para países em desenvolvimento, atos unilaterais do bloco europeu se chocam com o espírito de decisões consensuais do regime climático da ONU. A União Europeia regula suas indústrias com normas para reduzir as emissões e as empresas reclamam que isso eleva os custos de produção. E para proteger a indústria, em janeiro, a União Europeia começará a taxar importações de cimento, ferro, aço, alumínio, fertilizantes e outros itens produzidos em países de regras mais frouxas, custo menores e mais emissões. E essa decisão rebate na COP30. Países em desenvolvimento dizem que a taxa da União Europeia é medida unilateral e dificultará a descarbonização dos demais. E com a ausência dos Estados Unidos em Belém, a União Europeia está isolada. E evento é importante para o país, mas há muitos desafios. Bom andamento das negociações na COP30, que começa hoje em Belém, será importante aqui para o nosso país, não apenas por ser um país sede. De acordo com especialistas, há questões em torno da conferência que podem definir
o papel do Estado brasileiro como indutor da transição energética e também como um ator na geopolítica global. No entanto, o risco de eventual fracasso dessa conferência pode comprometer a agenda climática do governo, inclusive internamente. E aqui temos as aspas da Maria Neto, ela que é do Instituto Clima e Sociedade. Ela afirmou que se a COP não entregar resultados, há um risco de desacreditar a agenda climática aqui no Brasil. E ainda falando sobre este assunto, temos aqui esta fotografia que é com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, e o destaque afirma o seguinte: Marina traz a questão ética para enfrentar a emergência climática. A COP30 deveria ter como resultado um plano para que o mundo pare de depender dos combustíveis fósseis, isso segundo a ministra Marina Silva. A ideia de um roadmap com esse objetivo, que constou de discursos do presidente Lula na cúpula dos líderes em Belém, se repete na consulta em vários continentes. Aqui diz que a convergência se verificou nos encontros regionais do Balanço Ético Global, idealizado pela ministra. Ela afirmou que a ética nos ajuda a transmitir este senso de urgência. Ela também diz que já temos as respostas técnicas para enfrentar a crise do clima e precisamos acelerar as decisões políticas. E segundo ainda a ministra, a tragédia no Paraná, que se deu no início da COP30, materializa o que a ciência diz: o Brasil é vulnerável. Agora, falando sobre economia, temos aqui também um destaque que a Black Friday deve ter um ano melhor no comércio online. A Black Friday de 2025 deve superar a anterior no comércio online, após 2 anos de quedas em 2022 e 2023 e recuperação em 2024. As projeções são de expansão que varia de 14,7% a 17,3% na comparação anual, a depender da análise em termos nominais, portanto, com ganho real. Aqui diz também que para os executivos e consultorias, essa melhora é fruto de rendimentos maiores e um recorde na geração de empregos, apesar do endividamento elevado e também do juro alto no país. Um outro destaque, sem citar Donald Trump, Lula critica a força militar no Caribe. Sem citar o governo Trump, o presidente Lula criticou o uso da força militar nos mares do Caribe e na costa da Venezuela em seu discurso na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, e da União Europeia ontem. Também fez um apelo pela integração regional para o combate ao crime organizado e destacou ainda a COP30, que ocorre em Belém, de onde viajou para a Colômbia, diante da tensão aqui presente na América Latina. Em meio às negociações com os Estados Unidos, evitou acenos de alinhamento à Venezuela e disse esperar que possa ser finalizado o acordo comercial entre os blocos econômicos Mercosul e União Europeia. E um outro destaque, falando sobre negócios e economia, papel de empresa endividada traz risco aos certificados de operações estruturadas de créditos. E aqui temos uma entrevista, desta vez foi com a Daniela Ota, a diretora-geral da LVMH Beauty no Brasil. Ela afirma que manter o equilíbrio constante entre inovação e tradição é uma das características mais importantes da indústria do luxo. E ela também complementa dizendo que a gente está sempre olhando para o futuro, tendo as raízes no passado. E ainda, falando na editoria de política, aqui no Valor Econômico, temos a seguinte matéria, que crise na segurança unifica a direita e aponta para pós-Bolsonaro em reta final de julgamento. A oposição abraça a pauta do combate ao crime para desgastar Lula, em meio às incertezas sobre o futuro do ex-presidente, que teve seu recurso rejeitado pelo STF e deve ter a sua prisão decretada. E a soberania
motiva guerra de narrativas após a operação. A oposição passa a disputar com Lula o debate sobre esse tema, depois da operação policial no Rio de Janeiro. E aqui temos uma entrevista em meio a debate sobre segurança. Boulos aposta em eleição pautada por soberania e andar de cima. Essa estratégia delineada pelo ministro segue a tática do nós contra eles da gestão Lula. Já um outro assunto, falando ainda sobre a trama golpista, Bolsonaro só deve ser preso após análise de recursos. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento na sexta-feira passada, mas o ex-presidente ainda pode recorrer dessa decisão. Isso porque a primeira turma, como vimos anteriormente, manteve a condenação por unanimidade. E Michele afirma que Bolsonaro é única opção para 2026 e que o Congresso está de joelhos para o Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente tornou-se inelegível pela Justiça Eleitoral, mas a ex-primeira-dama fala em golpe do judiciário. E aqui temos um texto de Bruno Caraza. Ele escreve o seguinte: COP em Belém e bilhões para ar-condicionado em Manaus. Enquanto o mundo se reúne em Belém para salvar o planeta do aquecimento global, o governo brasileiro dá bilhões para empresas fabricarem ar-condicionado lá em Manaus. E aqui também temos a matéria que com a COP30, Lula tenta sair da defensiva. Agora no Congresso, temos aqui esta matéria em destaque também, nesta segunda-feira. Relator de projeto de lei quer que previdência seja opcional para os motoristas. Impactos ainda estão em fase de cálculo, mas esse deve ser um dos principais desafios da proposta. E também o relator do projeto antifacção propõe penas mais duras para membros de organizações criminosas e rejeita equiparação a terrorismo. O Guilherme Derrite se licenciou da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e voltou à Câmara dos Deputados para participar da discussão de propostas. E aqui também temos sobre tributação que Lula deve sancionar novo imposto de renda. A expectativa também pela possível indicação do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para o lugar de Barroso. Sobre inteligência artificial, relator do projeto de regulamentação afirma que o Brasil tem uma janela de 3 anos para decidir o que quer ser na inteligência artificial. O deputado Aguinaldo Ribeiro deve incluir regime especial para data center em seu parecer. E TRE de São Paulo rejeita a ação contra Pablo Marçal por suspeita de venda de apoio nas eleições de 2022. Os juízes anulam decisão da primeira instância que havia declarado o influenciador inelegível e também há outros processos envolvendo o Pablo Marçal em curso. E Frente tenta reativar o único partido negro extinto no Brasil na era Vargas. Nova Frente Negra Brasileira busca defender demandas da população preta e parda do nosso país. Já um outro destaque: CPI do crime organizado deve mirar também políticos em andar superior, afirma o presidente de comissão. A comissão foi instalada na terça-feira, dia 4 de novembro, e terá como relator o senador Alessandro Vieira, o senador Hamilton Mourão e será, no caso, o vice-presidente. Um outro destaque: condenados na trama golpista, Braga Neto e Garnier vão recorrer. E Lula vai sancionar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil após o dia 11 de novembro. O governo tinha pressa para aprovar a proposta, pois tinha que ser chancelado pelo Legislativo e sancionado por Lula até o dia 31 de dezembro de 2025, para já valer em 2026.
E esses foram os principais destaques das capas dos principais jornais aqui do nosso país. E às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. Vamos dar início aos destaques desta segunda edição pelo site, na verdade, do Jornal Globo. Temos aqui a manchete de hoje: COP30 Amazônia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou o seguinte: não é possível abandonar combustíveis fósseis por decreto, haveria colapso. A ministra evita crítica a Lula por exploração da margem equatorial, mas admite contradições de todos os países. Já sobre o Enem 2025, estime a nota que tirou com seu texto sobre envelhecimento. Alunos que saíram com um rascunho do texto conseguem estimar sua nota com um simulador do corretor de redação. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um assunto sobre o Rio de Janeiro. Despoluição da Baía de Guanabara promete regenerar praia da Bica. Agora, falando sobre saúde, temos aqui esta matéria que fala sobre o elo invisível entre coração e cérebro. E Vila vira capital espanhola do True Crime por morte há 30 anos. Atrai fãs, mas aborrece os moradores dessa região. Falando sobre meio ambiente, o que acontece quando animais selvagens e o homem disputam os espaços. E também sobre esportes. Não ganhou o ano todo e vai querer ganhar agora, quando a torcida do Paysandu torceu contra o próprio time. Já um texto de Anselmo Góes, ele escreve o seguinte texto ao Jornal Globo: Eletronuclear aciona justiça para pegar em flagrante funcionário fantasma. A empresa processa condomínio que se recusa a dar dados de entrada e saída de funcionários, mas mira em quem marca ponto de entrada. Foge e só retorna no final do expediente. E Lauro Jardim também escreve aqui o seguinte texto: relator da CPI do crime organizado quer concluir relatório antes do prazo. Aqui nesta matéria nos informa que, instalada na terça-feira retrasada, a CPI do crime organizado tem 120 dias, até abril do ano que vem, para apurar a atuação de facções e milícias no país. Mas o senador Alessandro Vieira, que é o relator da comissão, planeja concluir o seu relatório antes do prazo. Quer evitar que as propostas apresentadas por ele sejam contaminadas pela proximidade com a campanha eleitoral. Agora, um outro assunto sobre a COP30. Lula defende, aqui diz, ou melhor, crime organizado atua para desmatamento na Amazônia, que é uma rota de 40% da cocaína mundial. Falando também sobre o meio ambiente, temos aqui um destaque para a destruição. Aqui diz que o Paraná foi atingido por 3 tornados com ventos de até 330 km por hora na última sexta-feira. Fenômenos confirmados pelo CIMEPA ocorreram em Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava e Turvo, no centro-sul do estado, e deixaram ao menos 6 mortos. E outras possíveis ocorrências seguem em investigação. E COP30 em Belém começa com o desafio de renovar a cooperação global que marcou a Rio 92. Filha da chamada Cúpula da Terra dos anos 90, conferência no Pará se desenrola em cenário mais sombrio, mas também beneficiado por legado de acordos anteriores. E um outro destaque, falando agora sobre o Rio de Janeiro, aqui diz na matéria que apenas 15 das 92 cidades do Rio não têm domínio consolidado de facção criminosa, segundo a Polícia Militar.
Aqui nessa matéria afirma que um relatório reservado do setor de inteligência da Polícia Militar aponta que o Comando Vermelho atua em 70 dos 92 municípios do estado do Rio. Esse levantamento aponta todas as comunidades em que há atuação de grupos criminosos de forma estruturada, seja do CV, do Terceiro Comando Puro, da milícia ou também do ADA. O levantamento também revela que há somente 15 cidades onde não há o domínio consolidado de algum grupo criminoso. Agora, um outro destaque: o caminho da emenda. Como um repasse de 22 milhões de reais do Congresso envolveu filhos e irmão de um ex-senador. De Brasília até Petrolina, em Pernambuco, a destinação da verba pública passou por convênio assinado entre herdeiro político e ex-assessor de parlamentar e valorizou a área onde família de congressista tem interesses imobiliários. Como a gente consegue observar aqui nesta imagem, temos o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e o deputado Fernando Coelho Filho. No fim de setembro, a Prefeitura de Petrolina, que é uma cidade localizada a 715 quilômetros do Recife, inaugurou a primeira etapa da Orla 3, à beira do Rio São Francisco. A administração duplicou avenidas, implantou ciclovias e fez melhorias de iluminação, conjunto em parte bancado com 22 milhões de reais enviados em 2021 pelo então senador Fernando Bezerra Coelho, cujo irmão é dono de um terreno na região do empreendimento e negocia uma indenização por causa da desapropriação. E o caminho que essa verba parlamentar percorreu de Brasília até o sertão pernambucano mostra como uma teia de relações políticas e familiares pode gerar distorções na destinação de recursos do Congresso. Aqui diz, por exemplo, que para a verba chegar aos cofres do município, então comandado por Miguel Coelho, que é um dos filhos de Bezerra, foi necessário assinar um convênio. O documento foi firmado entre a Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, cujo chefe local à época assessorou Bezerra nos tempos de Congresso. E com o dinheiro disponível, começaram os preparativos para a obra, que passa por um terreno de um familiar do senador. Já com a revitalização inaugurada, Miguel Coelho voltou à cena, agora fora da prefeitura e atuante nos negócios imobiliários da região. Agora, uma matéria internacional é sobre o shutdown nos Estados Unidos. Entendem 6 pontos o acordo preliminar para destravar governo americano. Uma votação com placar de 60 a 40 no domingo abriu caminho para que o Senado dos Estados Unidos debata formalmente a medida de gastos antes de uma votação final. Agora, na área de cultura e entretenimento, Vale o Escrito foi o documentário mais visto do Globoplay ao longo de seus 10 anos. E música, liberdade, fãs e saudade do irmão. Sempre assumi tudo na minha vida, diz a Marina Lima, que grava álbum de inéditas. E no estilo Tremembé, conheça outros títulos para também assistir. Agora, na política nacional, temos aqui esta matéria com críticas e disputas internas, superfederação entre PP e União Brasil sofre debandada antes mesmo de oficialização. Rachas em estados como São Paulo, Paraíba, Goiás e Paraná desafiam junção, que ainda depende de aval do TSE. E lideranças avaliam que problemas não reverterão o processo. E falando sobre história, temos aqui esta matéria. Dona Leopoldina levou mais de 80 dias para atravessar o Atlântico na vinda ao Brasil e foi defensora da independência. Escrito pelo historiador da arte Robert Wagner, Dona Leopoldina e os viajantes no Brasil narra essa preparação da missão austríaca e o trabalho dos artistas e cientistas também do país na época.
E aqui temos um caso de violência sobre a morte de vereador na Bahia. O que sabe sobre os assassinatos de Gleiber Júnior e o seu assessor? Ambos foram encontrados mortos a tiros em Santo Amaro e a polícia ainda apura a autoria e motivação desse crime. Já na coluna Portugal Giro, temos aqui esta matéria. Brasileiros passam madrugada na fila para tirar cidadania em Portugal. Espera total de 18 horas para conseguir senha, ser atendido e fazer o pedido. Como a gente aqui consegue observar, os brasileiros dormindo na fila durante a madrugada para conseguir tirar a cidadania no país português. E aqui temos mais um assunto para a violência. Um homem morre carbonizado após uma tentativa frustrada de assalto a Porsche na zona oeste de São Paulo. A moto usada no crime foi atingida por outro veículo que pegou fogo. O piloto conseguiu fugir após a colisão. Agora um assunto. Carro cai de alça do Rodoanel e deixa 4 pessoas mortas e uma ferida em São Paulo. As vítimas voltavam do litoral na noite de domingo. Única sobrevivente, a Giovana Ribeiro, sofreu uma luxação na região do braço. Agora temos uma matéria internacional que diz que o Sarkozy diz que prisão é muito dura e agradece agentes penitenciários por tornarem insuportável o pesadelo. Ex-presidente depôs nesta segunda perante o tribunal que decidirá sobre o seu pedido de liberdade condicional após 20 dias detido por associação criminosa. Na economia, Trump afirma que pagará $2.000 a americanos por conta desse tarifaço. Republicano diz que essas tarifas devem ajudar a cobrir o alto endividamento público do país e volta a criticar democratas devido à paralisação do funcionamento das agências federais. E ainda sobre os Estados Unidos, em Washington, fontes consideram altamente provável que Trump ordene um ataque à Venezuela. O principal objetivo do presidente americano não é uma mudança de regime, e sim uma operação de grande impacto global contra o narcotráfico. Falando sobre o Rio de Janeiro, um homem morre após cair do alto da Avenida Niemeyer. Ele foi projetado após colisão entre carro e moto. Outros 2 homens que se envolveram no acidente tiveram apenas ferimentos leves. E também no Rio de Janeiro, um motorista morre com tiro de fuzil após não obedecer a ordem de parada feita pela Polícia Militar. Esse caso foi registrado na 31ª DP, que investiga esse caso. E também no Rio de Janeiro, temos aqui o assunto: desculpa não traz o pai dos meus filhos de volta. A viúva contesta a versão da Polícia Militar sobre morte de motorista na Pavuna. A esposa e amigos disseram que Andréu Andrade, do Amor Divino, estava com um som alto e não ouviu o comando da polícia. Ele foi morto com um tiro de fuzil na região da cabeça. Agora um próximo destaque, também aqui no site do Jornal Globo, temos aqui sobre entretenimento, um destaque para o filme O Agente Secreto. Entenda a história da perna cabeluda, que é uma lenda urbana citada no filme de Kleber Mendonça Filho. E também temos os benefícios do café em destaque, que diz que essa bebida pode ajudar a viver mais, mas depende de como é preparada e tomada. Médica e pesquisadora norte-americana dá dicas para ter todos os benefícios do cafezinho. E em negócios, porque o Brasil tem cada vez menos aeroclubes e como isso afeta a formação de pilotos. Há hoje apenas 87 escolas sem fins lucrativos no país, que é metade do registrado há 25 anos.
Como vimos anteriormente, em votação preliminar, senadores americanos aprovam um acordo para acabar com o shutdown nos Estados Unidos. E Enem acontece neste domingo, ou melhor, já aconteceu, que foi ontem, dia 9 de novembro, com disparada dos candidatos acima de 60 anos, que é um grupo que triplicou em 3 anos. A prova tem 4,8 milhões de inscritos e o grupo dos alunos de mais de 60 anos cresceu 191% em 3 anos. E a ministra Marina Silva afirmou o seguinte sobre a margem equatorial durante uma entrevista ao jornal Globo. Todos os países estão vivendo as contradições da transição energética. A ministra minimiza críticas por aval à operação da Petrobras antes da COP30 e vê Senado na contramão dos esforços climáticos ao aprovar benefícios para termoelétricas. Falando agora de uma matéria que está na editoria de esportes, aqui no Jornal Globo, Emerson Leão é chamado de arrogante e prepotente por Tafarel. Não pode falar nada do Ancelotti. O ex-treinador causou polêmica ao se dizer contra técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Agora um outro destaque, falando sobre Rio de Janeiro. Mãe, a polícia matou meu pai. A viúva relata a reação do filho do casal de 6 anos ao saber da morte do pai com um tiro de fuzil na cabeça. A polícia alega que Andréu Andrade, do Amor Divino, não obedeceu a ordem de parada. Esposa e amigos afirmam que o motorista estava com som alto e não ouviu o comando da polícia. E na zona oeste do Rio de Janeiro, a polícia realiza operação em comunidades do Itanhanguá, com preso e drogas apreendidas. Por um outro assunto, temos aqui uma fala. Vamos provar a inocência dele. A justiça marca audiência de empresário preso por furto cinematográfico em Niterói. O Alexandre Cioto se entregou na semana passada após 5 meses foragido. Advogado diz que ele é alvo de uma injustiça. E sobre a previsão do tempo, Cidade do Rio tem tempo firme e aumento da temperatura no início da semana e chuva apenas na sexta-feira. A segunda-feira começa com nebulosidade variada em alguns pontos, que reduz nos próximos dias. Aqui temos também um assunto que a Kelly Piquet reflete sobre o empoderamento feminino, cuidados pessoais e o significado de protagonismo. Já na área de entretenimento, coleção de Tarsila do Amaral retorna da Europa e ganha uma exposição no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Aqui diz que essa mostra reúne 16 obras de artista feitas entre as décadas de 1910 e 1960, pertencentes ao acervo dos palácios. E a Débora Falabella comemora sucesso no teatro, fala de novo projeto ao lado do seu marido e também diz que lidar com fama não é fácil. E mais um destaque na área da cultura, temos aqui o Curupira, que é o guardião da Amazônia e mascote também da COP30. A escolha de lendário personagem de origem tupi-guarani não é casual, mas nem todos aplaudiram a escolha do Curupira. E com episódios curtos, enredos ilógicos e intrigas, minisséries criadas por inteligência artificial atraem milhões de pessoas na China. Esse fenômeno levanta preocupações sobre o seu potencial impacto negativo no emprego e também nos direitos autorais. Agora, um outro assunto é sobre saúde e bem-estar. Temos aqui um destaque para os animais de estimação. Pets no lugar de filhos, uma decisão se torna cada vez mais comum. No caso, esta decisão. As razões vão desde a rejeição a compromissos duradouros até o amor pela liberdade individual, passando pelo estresse econômico e a consciência ambiental. E aqui uma outra matéria em destaque no site do Globo é sobre a maldição das segundas-feiras, porque o corpo e a mente sofrem mais no começo da semana.
Entre o fim do descanso e o peso da rotina, o início da semana se tornou símbolo de um mal-estar coletivo capaz de gerar afetações na mente e no corpo. E aqui temos sobre tratamento do colesterol, revolução no tratamento do colesterol. Um novo comprimido pode reduzir drasticamente os níveis de LDL, mostram os testes. Medicamento da Merck teria ação semelhante a injeções de anticorpos monoclonais, mas muito mais acessível. E a expectativa é lançá-lo em 2027 nos Estados Unidos. E aqui também temos dicas para ficar menos viciado no seu celular, de acordo com o neurologista. O Dr. Bing aconselha 3 passos para tornar o smartphone menos viciante, de acordo com a neurociência. Já no esporte, a primeira matéria é dizendo que Bruno Henrique será julgado hoje no pleno do STJD e saiba o que pode acontecer com o atacante do Flamengo. Condenado a 12 jogos de suspensão e uma multa de 60 mil no início de setembro, o jogador vem atuando sob efeito suspensivo. E empate com o Cruzeiro aproxima Fluminense da Libertadores, mas volta a expor falhas ofensivas. Com apenas um gol no último mês, atacantes do time de Zubeldia caem de rendimento em momento-chave da temporada. E após derrota do Palmeiras, chances de título do Brasileirão do Flamengo sobem para 43%, de acordo com Bola de Cristal. No final de semana, o rubro-negro fez sua parte ao vencer o Santos, mas o alviverde foi derrotado pelo Mirassol. E ainda mais um assunto para esportes. Botafogo mostra evolução em empate com Vitória, mas ainda peca no terço final. Em um jogo agitado na primeira etapa, mas morno na segunda, alvinegro assusta. Agora um outro destaque, falando sobre economia e negócios. Entre os Jetsons e o mundo real, um robô doméstico humanoide promete autonomia, mas depende de olhos humanos por trás das câmeras. Câmeras, sensores e microfones estarão abertos dentro da casa para que o robô colete dados e ele aprenda a como se comportar no cenário doméstico e, no futuro, desbloqueie as atividades prometidas. Aqui temos, por exemplo, o Neo. Promete ser capaz de colocar as roupas para lavar sozinho no futuro. Agora, um outro assunto também sobre tecnologia. O Web Summit começa em Lisboa com foco em nova fase de IA e um palco dedicado à China. Vibe Coding vira tema de vez entre fundadores de startups unicórnio, enquanto especialistas debatem tarifaços de Trump e a influência chinesa na inovação global. E ainda sobre a tecnologia, 6 em cada 10 mulheres acham que igualdade de gênero no setor tech regrediu, afirma estudo. Aqui diz que mesmo com 81% se sentindo prontas para liderar, tensões geopolíticas e redução dos programas de diversidade têm minado avanços femininos na área da tecnologia. Já na coluna Valor Invest, empresas abrem mais de 1.000 vagas de emprego e estágio. Temos aqui, por exemplo, o Enel, KFC, Banco, BV e Tenda têm programas de vagas, trainee e estágio abertos para cargos que vão de engenheiro elétrico a analista de inteligência artificial. Já nos destaques internacionais, ainda no site do Globo, venezuelanos detidos nos Estados Unidos e enviados à prisão salvadorenha relatam torturas e abusos. Ao New York Times, 40 dos 252 homens enviados pelo governo Trump ao Centro de Confinamento do Terrorismo detalham violência sofrida por por 4 meses dentro dessa prisão de Bukele. E ex-presidente sul-coreano é indiciado por ajudar inimigo. A promotoria afirma que o ex-líder, alvo de impeachment em abril deste ano,
buscou criar condições para decretar lei marcial ao ordenar sobrevoo de drones sobre a Coreia do Norte. E o tufão Fungwon segue em direção a Taiwan após matar 5 e forçar a retirada de 1,4 milhão de pessoas nas Filipinas. Esse fenômeno climático perdeu força após passagem nas Filipinas, mas agora deve provocar chuvas torrenciais no norte e no leste de Taiwan, como a gente observa aqui os estragos causados aí por esse tufão. A legenda desta imagem diz o seguinte: equipes de resgate caminham ao lado de casas atingidas por enchentes em uma vila na cidade de Tuan, nas Filipinas. Agora um outro assunto: Indonésia designa ex-ditador como um herói nacional. O governante do país por mais de 30 anos, o ex-ditador foi acusado de corrupção e violação dos direitos humanos. Um outro assunto: forte ressaca nas Ilhas Canárias deixa 3 mortos e arrasta mais de 10 turistas para o mar. Serviços de emergência espanhol atuam sob pressão após sucessivos incidentes provocados por ondas gigantes e ventos intensos no fim de semana, que mostram as imagens que circulam nas redes sociais, mostrando aí o mar agitado na região. E uma outra tragédia: 11 pessoas morreram e dezenas seguem desaparecidas após naufrágio de barco com imigrantes perto da Malásia. Equipes de resgate seguem vasculhando a área em busca de sobreviventes. Aqui neste vídeo, em destaque no site do Jornal Globo, mostra equipes de resgate carregando uma sacola contendo o corpo de uma vítima após o naufrágio de uma embarcação com migrantes de Mianmar. Agora um outro assunto: um suspeito que pintou suásticas com sangue é preso na Alemanha. Quase 50 veículos foram vandalizados. O autor, que estava alcoolizado, essa motivação no caso seria pessoal. Autoridades reforçam que símbolos nazistas são proibidos na Alemanha. Agora um outro destaque é sobre a Black Friday. Importadoras e mercados dão descontos em vinhos. Já no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque: a abertura oficial da COP30 começa nesta segunda, dia 10 de dezembro, lá em Belém. E aqui temos uma matéria dizendo que a COP30 tem início em clima de luto. Na véspera do evento mundial, que reúne delegações de 170 países em Belém, familiares enterraram 6 mortos, vítimas do tornado que dizimou Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná. A força-tarefa entre os governos federal e estadual reconstruirá a cidade. E aqui temos uma entrevista com a diretora do IPAM. Ela afirma que a floresta em pé sustenta múltiplas formas de vida. Escolhida uma das 20 cientistas mais influentes aqui do nosso país, a pesquisadora paraense quer levar o debate sobre o fogo à COP30, tanto da agenda de mitigação quanto da de adaptação. E falando sobre essas questões de emergência climática, Paraná foi atingido por 3 tornados com ventos de até 330 km por hora. 6 pessoas morreram e 750 ficaram feridas após o tornado atingir o Rio Bonito do Iguaçu. Falando agora sobre política nacional, o relator da CPMI do INSS afirmou que não haverá protegidos. O parlamentar afirma, em entrevista ao Correio, que apresentará um relatório complexo e com provas. Já na área de turismo, temos aqui a matéria que o Distrito Federal movimenta 1,3 bilhão com Airbnb. Estudo encomendado pela plataforma Airbnb, a Fundação Getúlio Vargas aponta a geração de bem e incremento na economia do Distrito Federal.
no ano passado, mas os especialistas demonstram preocupação com o setor, que cresce de forma desordenada. E aqui também uma entrevista com o economista Marcos Lisboa. Ele fala que o arcabouço já nasceu morto. O economista, que já foi secretário de Política Econômica do primeiro governo Lula, critica a atual condução da economia. E acordo entre Mercosul e União Europeia sofre um novo golpe. Em Belém, o presidente Lula e a líder da Comissão Europeia, que é a Úrsula, mostraram confiança na formalização do acordo em 20 de dezembro, no Rio de Janeiro. Ontem, porém, a ministra da Agricultura da França decretou que eles não assinarão. E ainda no site do Correio Brasiliense, temos aqui a questão das chuvas, que os raios voltam a preocupar os moradores. E também saiba como se proteger e evitar prejuízos. O aumento da incidência de descargas elétricas no Distrito Federal durante o período chuvoso exige a atenção redobrada para a segurança de pessoas, animais e também edificações. E Lula foca no multilateralismo em cúpula na Colômbia. Em discurso na Colômbia, o presidente brasileiro demonstra otimismo para a conclusão de acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul no fim deste ano. E evita também falar sobre a Venezuela às vésperas de novo encontro entre Brasil e Estados Unidos. E sobre o Planalto, temos aqui um destaque que Boulos cria programa Governo na Rua como ministro da Secretaria-Geral. Essa medida foi publicada hoje, dia 10 de novembro, no Diário Oficial da União e visa aproximar o governo federal de periferias e movimentos sociais. Falando agora sobre o Enem, temos aqui este destaque, que o Enem teve provas dentro do esperado e a redação seguiu uma tendência de tema social. Aqui aborda que os participantes consideraram este exame cansativo. Professores ouvidos pelo Correio avaliaram que o tema da redação, que foi sobre o envelhecimento, seguiu uma tendência de foco social. E houve mudanças em língua portuguesa, inglês e aumento do grau de dificuldade na área de história. E Trump critica a COP30. E o governador do Pará rebate: melhor agir do que postar. Em publicação na Truth Social, o presidente norte-americano acusou o Brasil de devastar parte da floresta amazônica. E um lutador brasileiro de MMA é encontrado morto em prisão nos Estados Unidos. O Godofredo Pepe, de 38 anos, foi encontrado morto nesse último domingo, na unidade prisional em que estava detido. Agora um outro assunto, temos aqui sobre o cinema brasileiro, que cineastas apostam em filmes de terror e fantasia. Aqui temos um texto que é a opinião do Correio Brasiliense. Educação infantil tem importância estratégica. No contexto da educação infantil, base fundamental para os desenvolvimentos cognitivo, emocional e social do cidadão, ainda há muito a ser superado, o que revela esforços lentos e insuficientes. Agora um outro assunto, falando no caderno de cidades aqui do Correio Brasiliense. Distrito Federal abre semana com 888 oportunidades de emprego nas agências do trabalhador. E aqui também temos sobre colisão, que o motociclista fica com fratura exposta após colidir com o carro na BR-020. E sobre um caso de crime, uma mulher é presa após abandonar cadela e filhotes em via pública de Ceilândia. E o Correio também nos traz uma entrevista em destaque. Pirilampos do Planeta une educação ambiental, design e inclusão social. Aqui diz que os artistas Flávio Carvalho e Lula do Fraie contam com o projeto Pirilampos do Planeta,
que nasceu da reciclagem e hoje brilha em vitrines pelo mundo. Essa iniciativa já passou por Londres e irá a Nova York e também a COP30. Já um próximo assunto aqui no site do Correio Brasiliense: uvas que impulsionam o cerrado e geram riqueza. Produtores investem em pesquisa e inovação tecnológica e transformam a região em um terreno fértil para vinhos premiados, movimentando a economia, o turismo e novos investimentos também lá no Distrito Federal. Já outro caso de acidente que também está em destaque aqui no site do Correio: um homem fica ferido após bater quadriciclo contra a parede. A vítima teve ferimentos na cabeça e lesões de impacto e foi transferida para o hospital de referência da região. Sobre a previsão do tempo, temos a informação que pancadas de chuvas isoladas são esperadas para esta segunda-feira no Distrito Federal. Também temos a matéria que principais aquíferos do Distrito Federal correm perigo com a perfuração desordenada de poços. Especialista alerta que a perfuração de poços clandestinos pode contaminar a água subterrânea. De acordo com ele, apesar de não haver indícios de uma poluição generalizada, locais onde o lençol é mais raso e o material geológico é mais permeável têm aí um risco maior. Já outro caso de acidente: motociclista fica ferido após colisão com carro na BR-060. E uma batida de carro contra poste deixa um morto e 2 feridos, isso lá em Sobradinho. Agora, na política, temos aqui alguns principais destaques. O primeiro é sobre um concurso. PL prevê mudanças na idade limite para concursos militares. Falando sobre a Colômbia, Lula defende a Amazônia como eixo da nova economia verde. No Judiciário, Supremo Tribunal Federal rejeita recurso de Bolsonaro, que acontece agora. Resultado do julgamento torna mais próximo o início do cumprimento da pena de ex-presidente, mas ainda não há uma data para que isso ocorra, pois a defesa ainda pode tentar recorrer novamente. E sobre o Rio de Janeiro, ex-ministros da Justiça criticam a operação no Rio e mandam carta a Lula. As autoridades que estão aposentadas sugerem uma criação de secretaria especial para acompanhar as investigações no Rio de Janeiro. E sobre as eleições, temos aqui a matéria que prefeito do PL dispara contra Carlos e Eduardo Bolsonaro. Ele afirma que não somos gado. O Jair Bolsonaro quer que seu filho 02, que é o vereador pelo Rio de Janeiro desde 2001, dispute uma cadeira no Senado Federal por Santa Catarina em 2026. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui no site do Correio Brasiliense desta segunda, nós faremos aqui um rápido intervalo, mas voltamos em breve. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas, reforçando o policiamento nas ruas.
Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade aos destaques aqui no site do Correio Brasiliense desta segunda-feira, temos aqui o primeiro destaque na Editoria Brasil. 4 jovens morrem após carro despencar e capotar em rodovia de São Paulo. 5 pessoas estavam no carro. Uma mulher de 23 anos sofreu ferimentos e foi socorrida. Sobre a tragédia no Paraná, Rio Bonito do Iguaçu se despede das vítimas do tornado. Entre flores, orações e lágrimas, a cidade tenta se reerguer após a tragédia que destruiu casas e partiu corações. E o governo decretou o estado de calamidade para acelerar o socorro. Falando agora sobre quilombos, o Quilombo São Domingos, Quilombo coloca Paracatu no mapa do afroturismo. Lançamento de projeto no Quilombo abre novas oportunidades de aprendizado, valorização da cultura afro-brasileira e geração de renda para a comunidade lá em Paracatu. E vereador e assessor são mortos a tiros na Bahia. A polícia investiga a execução de parlamentar de Santo Amaro e funcionário. E a cidade decreta um luto oficial de 3 dias. E facções se interiorizam e cidades menores ficam mais mortais. De acordo com o Atlas da Violência 2025, CV e PCC deixam capitais e, ao se espalharem pelo país, se aliam ou confrontam bandos organizados locais. E nos novos mercados, lavam dinheiro e obtêm controle eleitoral a custo baixo. Agora, na editoria de Ciência e Saúde, temos aqui um assunto que os polvos inspiram cosméticos e tintas com cores adaptáveis. E estudo desenvolve técnica que otimiza baterias de celulares. Já sobre a saúde feminina, a ciência por trás do ciclo menstrual. E experts ensinam como fazer massagem linfática caseira. Agora, no site de notícias aqui do jornal Folha de São Paulo, temos a primeira matéria que diz que Caiado afirma que buscará outra legenda se União Brasil vetar sua candidatura presidencial. O governador de Goiás tem sondagens de Podemos e Solidariedade. E exoneração de aliado de Ciro Nogueira antes de operação gera suspeito de vazamento. A Prefeitura de Teresina diz que substituição de Vitor Linhares já estava programada. E família Bolsonaro mantém liderança digital após racha em Santa Catarina. Bolsonarismo enfrenta um dilema entre pragmático político e discurso ideológico e divide apoiadores nas redes sociais. Falando agora sobre a ditadura militar, temos aqui esta matéria que um evento na Universidade de São Paulo lembra a sentença proferida durante a ditadura que condenou o Estado por morte de Herzog. E frente tenta reativar o único partido negro que foi extinto no Brasil na era Vargas. Entidades também querem criar siglas com iniciativas no Rio e Brasília. Sobre o Congresso Nacional, escolha de Derrite para projeto reforça a desconfiança do governo Lula sobre Mota após a aproximação. Na área da tecnologia, inteligência artificial para agilizar judiciário esbarra em verba dependente de Big Tech.
Tarcísio diz que Derrite fará trabalho técnico como relator de projeto contra facções criminosas. O governador afirma que o secretário de Segurança é estudioso do tema do crime organizado. E aqui temos uma próxima matéria que o líder do PT afirma que Lula foi vítima de furto político no caso do projeto antifacção. Lindenberg Farias diz que a decisão de dar relatoria a Derrite desfigurou o projeto. E aqui também temos um texto de Marcos André Melo. Ele escreve o seguinte ao Folha de São Paulo: como choques redefiniram o terceiro mandato de Lula. O governo tem sido marcado por alterações nos parâmetros do jogo político que produzem efeito duradouro no seu mandato. Agora, no site do Estado de São Paulo desta segunda-feira, temos aqui uma matéria em destaque sobre a era do clima. Metas atrasadas, adeus ao petróleo e dinheiro para os países pobres. O que está em jogo na COP30? A Conferência do Clima da ONU tem início nesta segunda, com o desafio de discutir temas como transição energética e redução das emissões de gases estufa. E sobre esses bastidores do evento da COP, tapete vermelho para ditador e desencontro de rivais em restaurante premiado. E aqui temos também que especialista vê contexto desfavorável e adesão limitada a fundo de florestas de Lula. Já um outro assunto, temos aqui sobre combate às facções criminosas. Projeto de Derrite pode excluir Polícia Federal, Ministério Público e afetar ações contra o crime organizado. O promotor jurado de morte pelo PCC analisou durante 2 dias o substitutivo apresentado por Derrite e pede que a votação seja adiada para que possíveis falhas sejam discutidas e corrigidas. Derrite muda projeto antifacção do governo e equipara organizações criminosas a terrorismo. E a segurança vira um palco de cotoveladas entre governos Lula e Tarcísio e expõe uma cooperação difícil. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro texto. A COP sob o signo do ceticismo. Espera-se ratificação do que já foi negociado, mas sem Trump, Xi e Papa, consensos relevantes serão difíceis. Já no segundo texto, afirma o seguinte: a burocracia como negócio. Os oligopólios notariais são a mais próspera anomalia do Brasil, feudos travestidos de função pública. E ainda temos aqui um terceiro texto que fala que a isenção do IR e o mal menor. O projeto passa sem sustos pelo Congresso, mas a compensação pela renúncia ficou para depois. Também temos uma matéria em destaque sobre o automobilismo aqui no nosso país. Renovação, nova data e mobilidade urbana. Qual o futuro do GP de São Paulo de F1? Já sobre investimento, bolha de inteligência artificial, queda do dólar e o futuro dos juros nos Estados Unidos. Também temos mais um destaque, que a Justiça da França ordena a libertação do ex-presidente Nicolas Sarkozy. Preso há 20 dias, o ex-presidente disse que essa prisão é muito difícil e exaustiva. Temos aqui também um texto. Com Michele liderando preferência bolsonarista, é hora de saber como ela pensa. Agora, no site do Judiciário Brasileiro, temos aqui um primeiro destaque, que a omissão do Congresso em instituir imposto sobre grandes fortunas é destaque no Supremo na semana. Em primeira turma, tem unanimidade para rejeitar recursos de ex-presidente Bolsonaro e demais condenados na ação penal 2668. Para o colegiado,
recursos apenas reiteraram argumentos superados no julgamento da ação. E a sessão virtual termina no dia 14, às 23h59. Já a próxima matéria, Supremo Tribunal Federal vai decidir se servidor com uma pós-graduação pode começar carreira em nível mais alto. Esse recurso envolve lei aplicável a servidores ambientais em Minas Gerais, mas a tese a ser fixada pelo Supremo alcançará todos os casos semelhantes. E o Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre plano de carreira de professores de Curitiba. O ministro Flávio Dino pediu mais tempo para analisar a possibilidade de progressão funcional sem amparo orçamentário. E presidente do Supremo CNJ representaram o judiciário na cúpula do clima que aconteceu em Belém. O encontro antecedeu a COP30 e reuniu autoridades de diversos países para discutir desafios no enfrentamento das mudanças climáticas. Já um próximo assunto que também está em destaque aqui no site do Supremo diz que o STF reconhece a omissão do Congresso na criação do imposto sobre grandes fortunas. Por maioria, o plenário entendeu que a falta de regulamentação afronta a Constituição. E aqui o Partido Solidariedade questiona novas regras do saque aniversário do FGTS. De acordo com a legenda, limitações ao saque impostas pelo Conselho Curador do FGTS só poderiam ser feitas por lei. Já no site da Agência Brasil, temos aqui uma matéria em destaque na editoria internacional que o Japão emitiu um alerta de tsunami após um novo sismo de magnitude 6,2. Esse tremor ocorreu na mesma região atingida no domingo passado. Já sobre esportes, Flavense aproveita a derrota do Palmeiras e volta a igualar rival. O rubro-negro derrota Santos no Maracanã e Verdão cai para o Mirassol. Sobre o meio ambiente, a Agência Brasil traz aqui um destaque para a COP30. Financiamento, transição e adaptação são o centro das negociações. Delegações de 194 países se reúnem para debater a emergência climática. E falando sobre educação, a abstenção no primeiro dia do Enem 2025 chegou a 27% e o Camilo Santana disse que o gabarito sai na próxima quinta-feira. Já um outro destaque, ainda é impossível mensurar todos os danos do tornado, afirma o ministro. O Valdez Góes destacou que o momento é de solidariedade. E Brasil encerra Parapan de jovens na liderança do quadro de medalhas. E aqui temos mais um assunto que um padre e mais 2 pessoas morrem em desabamento lá em Salvador. A polícia vai investigar o que causou a queda da laje. E por último, temos aqui um assunto sobre o meio ambiente, que a Suíça anuncia a doação de 33 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Esse anúncio foi feito durante um evento Presença Suíça na COP30 em Belém. E esses foram os principais destaques dos sites dos principais jornais aqui do nosso país. Já quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e também faço aqui o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.